Fala pessoal, beleza? Eu sou o Diego, vamos lá para mais um vídeo. Nesse vídeo eu queria falar a respeito da vida de Pedro, né? De uma situação que a gente às vezes julga Pedro, né? Mas eu acho que tem algo mais ali junto com essa história que a gente deveria dar uma analisada, né? O texto de base que eu tô pegando é quando Pedro nega Jesus. Mas se a gente for para um pouquinho antes, né, quando Jesus está sendo preso, ali em Marcos, no capítulo 14, vamos ler ali a partir do 45. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Então a gente tem aqui, quando Judas trai Jesus, né, vem as pessoas para prender ele. Naquela situação, né, um discípulo pega a espada e tira a orelha ali. A gente vê no texto em João, né, o mesmo texto em João, que foi Pedro que sacou a espada. E aqui a gente vê que no final de tudo isso eles fugiram, né? Todos eles ali se dispersaram, fugiram, né, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo. Mas a gente vê ali em João 18, né, no versículo 15, Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. E aí a gente tem, ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Então a gente tem, né, ali em Marcos dizendo que todos se dispersaram, todos fugiram, mas a gente vê aqui em João que Pedro seguiu, né, foi até onde Jesus estava. Aqui fala, né, de um outro discípulo junto ali, que é quem até consegue fazer com que Pedro entre, mas a grande maioria das pessoas acreditam que não era um dos 12 esse discípulo. Até então, né, por ele ter entrado tão tranquilamente, né, e Pedro ao passar da porta já ter sido questionado, então muito provavelmente não era um dos 12. Então possivelmente, né, por essa passagem a gente tem de que somente Pedro, né, foi atrás ali de Jesus para ver o que estava acontecendo, né? Ali, né, no momento onde tudo aconteceu, Pedro que sacou a espada. E a gente normalmente tem, né, desses textos, né, Pedro negando, Pedro sacando a espada, Pedro afundando quando vai até Jesus, caminhando nas águas. Mas se a gente for parar para pensar, tudo isso só aconteceu com Pedro porque Pedro foi o único que se movimentou em todos esses momentos, né? Pedro foi o único que afundou ao andar nas águas, mas porque ele foi o único que saiu do barco, né? Ele foi quem negou Jesus, mas porque quando tudo se dispersou, quando todas as pessoas fugiram, ele foi o único que foi atrás do mestre, né? Ele foi repreendido ali por Jesus por ter sacado a espada, mas ele foi o único também que tentou defender Jesus. Então a gente vê sim, né, erros por parte de Pedro, né, falhas por parte de Pedro, mas a gente vê que só erra quem está caminhando. Então é esse entendimento, né, que eu queria trazer, que muitas vezes as pessoas que estão criticando e falando mal são as que não estão fazendo nada. Na grande maioria das vezes, quem está criticando é porque não está fazendo. Os que estão fazendo muitas vezes estão errando, né? E isso não quer dizer que nós possamos errar, mas que quando nós nos movimentamos, quando nós nos pomos a fazer mais, nós nos colocamos em mais chance de errar.
a gente tem muito mais probabilidade de errar se a gente estiver fazendo, né? Então, o que eu queria trazer para que a gente refletisse aqui hoje é que de que adianta, né, não errar, mas ficar dentro de uma caverna, escondido, e chegar ao final da nossa vida e não ter feito nada para Cristo, né? Então a gente tem aqui, né, no exemplo de Pedro, da vida de Pedro, que apesar desses erros e dessas falhas, todas elas, né, apontadas por Jesus, né, questionada por Jesus, então a gente tem aqui Pedro, né, que apesar de todos esses erros e todas essas falhas, foi quem, quando Jesus terminou seu ministério aqui na terra, foi na mão dele, né, que ele entregou ali quando Jesus entrega para ele que ele apacente as suas ovelhas. Então foi na mão de Pedro que Jesus entregou a continuidade do seu ministério ali depois que ele ressuscitou. Então a gente vê depois ali Pedro, sua primeira pregação, milhares de pessoas sendo convertidas. Então o que a gente precisa levar em consideração aqui, sim, os erros, né? Muitas vezes os nossos impulsos nos levam a errar em coisas que talvez a gente não precisava errar, né? Talvez desses três que eu citei, o sacar a espada e cortar a orelha ali do guarda tenha sido a mais desnecessária, né? Mas na contrapartida a gente tem erros de Pedro que só foram cometidos porque ele se dispôs a ir adiante, a ir para mais perto de Jesus. Só ele saiu do barco e se aproximou de Jesus e por isso afundou. Só ele, quando fugiu, foi para perto de Jesus para entender o que estava acontecendo e por isso ele foi encontrado, foi questionado e acabou negando, né? Que a gente não se esconda, né, do propósito que Deus tem na nossa vida, que a gente não deixe de caminhar, que a gente não deixe de procurar encontrar o caminho que é Jesus, simplesmente por medo de errar. Errar, muitas vezes a gente vai, e para isso existe, né, o arrependimento, o perdão e a misericórdia de Deus. Que a gente não pare simplesmente porque pode ser que a gente erre, né? Que a gente caminhe e busque cumprir o propósito de Deus, que a gente não deixe de caminhar e seguir no propósito que Deus tinha para as nossas vidas, no que a gente entende e vê que é o correto a ser feito, que a gente não fique parado simplesmente pelo medo de errar, né? Que a gente siga adiante, buscando chegar mais perto de Jesus a cada vez mais, que a gente busque e continue andando, tentando chegar mais próximo do propósito que Deus tem para a nossa vida, e que o medo de errar não nos impeça de continuar caminhando, que o medo de pessoas nos julgarem, talvez pelos nossos erros que vamos cometer no meio do caminho, não nos impeça de chegar aonde Jesus tem para as nossas vidas, né? Errar faz parte, mas no final das nossas vidas a gente descobrir que a gente não errou, mas porque também não saiu do lugar, eu acho que não é o que Jesus espera da nossa vida. Que a gente possa estar pensando nisso e buscando o caminho que a gente tem que trilhar e aonde a gente tem que chegar para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até uma próxima. Valeu!